Só que eu pergunto pra você, por que todas as páginas postaram mentiras dessa jovem e por que todos os donos de página foram lá comentar e foram lá debochar dela no mesmo dia, na mesma hora? Será que... Pô, peraí. Segundo Daniel Penin, todas essas páginas de fofoca fazem a cultura do cancelamento porque isso é um negócio lucrativo. Essas páginas não seriam as grandes responsáveis, mas sim teriam uma cabeça maior que controlaria todas as páginas de fofoca. E essa cabeça maior que controlaria essas páginas de fofoca estaria associada ao PT, ao governo Lula. Segundo Daniel Penin, é isso mesmo? Será que a gente já viu esse tipo de manipulação ocorrer na história, na literatura? Antes disso, fica até o final desse vídeo que você vai entender sobre como funciona o poder da manipulação e como você pode utilizar esse poder no seu dia a dia para não cair nesse tipo de situação. Vem comigo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E sim, hoje nós vamos falar do caso Choquei e da agência Mind, a agência que estaria por trás da Choquei, segundo Daniel Penin, e também segundo a investigação levantada no canal do youtuber Daniel Penin, essa agência teria uma ligação com o atual governo do Brasil, né? O PT, o atual governo de esquerda do Brasil. Essa seria a relação que o Daniel Penin nos apresenta. Aí eu vendo esse vídeo eu te pergunto, né? Você ainda acha mesmo que você não precisa estudar sobre manipulação, não precisa entender os sinais da manipulação para não cair nesse tipo de situação na sua vida? Essas pessoas que manipulam os outros, como a gente vai ver aqui no decorrer desse vídeo, elas entenderam como é o game. Elas entenderam como que elas podem criar uma rede de seguidores com mais de centenas de milhões de seguidores, construir um grande poder em volta delas próprias, construir uma grande muralha para que elas não sejam afetadas e construir uma forma muito rentável e lucrativa. O Daniel Penin vai falar aqui, a gente vai trazer as notícias e informações de que essa agência que controlaria os perfis de fofoca mais famosos do Brasil tirava pelo menos ali 550 milhões de renda ao ano. Porque eles ficam com todo o dinheiro, ganham 550 milhões no ano. Tá certo? Tudo isso utilizando o que eu chamo de o poder da manipulação. E a gente vai ver aqui nesse vídeo que isso já aconteceu na história antes, não é a primeira vez. A gente vê aí as pessoas utilizando o poder da manipulação e obtendo sucesso com isso, porque a manipulação funciona, né? Ela consegue trazer para você prestígio, ela consegue trazer dinheiro, consegue trazer autoridade. O problema é quando as pessoas más utilizam a manipulação e as pessoas boas ficam de braços cruzados, não é mesmo? Vamos ver então o vídeo do youtuber Daniel Penin, que ficou conhecido por falar do caso Blaze. Eu vou fazer pequenos comentários aqui sobre o caso da Choquei, aquela notícia, aquela situação onde várias páginas de notícia de fofocas divulgaram uma notícia falsa que acabou culminando na Jéssica Vitória, que tirou a própria vida, né, por conta dessas notícias falsas que envolviam ela e o Whindersson Nunes. Vamos ver o que o Daniel Penin fala e eu vou fazer pequenos comentários sobre o poder da manipulação. Então, se você quer entender como que alguém manipula o outro, como que alguém consegue convencer tantas pessoas, milhões de pessoas e ganhar dinheiro com isso, fica até o final desse vídeo. 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Nossa, tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. Quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. Ameaçaram minha mãe, eu tive que parar de seguir ela, privei o perfil dela. É esse trecho aí que eles colocaram no áudio, né? Quem vai se responsabilizar é o topo da pirâmide. Isso é uma fala do Whindersson Nunes num vídeo que a gente já postou aqui no canal, onde ele vai falar sobre o caso Choquei. Ele fala: eu não vou sair acusando o dono da Choquei, porque não foi só ele que fez a notícia, né, que publicou a notícia falsa da menina. Ele fala que quem deve ser responsabilizado é o cabeça da pirâmide, né? Ele fala isso naquele vídeo. E será que ele já estaria falando dessas pessoas que o Daniel Penin vai apresentar? Vamos ver. Meio sem saber o que fazer. Quero que meu tamanho passe pelo que eu tô passando. Na era do engajamento vale tudo por dinheiro, né? Vale de mentiras até a incitação do ódio. Vale violência e vale inventar histórias. Vale cometer crimes dentro da internet por um motivo: pra ganhar dinheiro. Vale até incitar uma pessoa a cometer suicídio. Foi isso que aconteceu no dia 18 de dezembro, quando a primeira página de fofoca, a página Garoto do Blog, postou a primeira mentira e a primeira incitação ao suicídio. Então vale a pena entender o seguinte: a primeira página que teria falado isso seria o Garoto do Blog. Não é a página com mais alcance, como a gente já viu no nosso vídeo aqui no canal sobre a Choquei e todo o caso envolvendo a Jéssica Vitória, mas é o caso que é a primeira página, né? A primeira que fala que publica essa notícia falsa.
da Jéssica Vitória. Só que depois dessa página postar pela primeira vez, mais de 30 páginas de fofoca repetiram o mesmo post e a mesma incitação de suicídio, postando a mesma mentira para mais de 60 milhões de seguidores. A maior dessas páginas, a Choquei, chegou ao ponto da mãe da jovem postar um vídeo chorando, pedindo por favor para a internet parar, porque senão a filha dela ia se suicidar. E infelizmente acabou culminando de fato na morte da menina, né? O Daniel Penin levanta nesse primeiro momento justamente essa discussão. Como que essas páginas estariam conectadas? É uma discussão que ele traz pra gente, uma pergunta que ele faz. Será que essas páginas elas se conversavam entre si? Como que elas publicam a mesma coisa na mesma hora? Vão lá e publicam a mesma notícia. E, inclusive, uma outra coisa, né? Como eu falei, eu vou comentando alguns pontos aqui pra gente não fazer um react 100% do vídeo do Daniel Penin, né? Porque eu preciso trazer a minha questão e a minha análise aqui também. Mas o Daniel Penin, ele vai falar no vídeo dele de que quando as pessoas divulgaram a notícia falsa e a jovem, a Jéssica Vitória, que era o alvo dessa notícia falsa, foi se justificar nas redes sociais, os donos, né, desses perfis de fofoca, Choquei, Garoto do Blog, etc e tal, eles usaram a conta pessoal deles para ir lá na publicação da Jéssica zombar dela. O dono da Choquei, o Rafael, ele foi lá e comentou: alguém avisa para essa menina que a redação do Enem já acabou, pelo amor de Deus. Então, como que esses donos dessas páginas de fofoca, na mesma hora, foram lá fazer comentários zombando? Será que isso teria sido uma espécie de direcionamento? Será que essa conversa teria ocorrido no mesmo lugar? Essas pessoas todas estariam juntas, num mesmo grupo, por exemplo, de WhatsApp, e elas teriam o mesmo direcionamento na mesma hora? Parece que a coisa foi coordenada, não é? Por que todas as páginas postaram mentiras dessa jovem e por que todos os... E você vê que ele já coloca ali a foto do atual presidente Lula, dando a entender que essas páginas de fofoca teriam alguma relação com o atual governo de esquerda, o governo do Lula, né? Vamos ver. Os donos de página foram lá comentar e foram lá debochar dela no mesmo dia, na mesma hora. Será que todos eles estão errados? Ou será que tem um chefe que mandou eles fazerem isso? Então eu quero que vocês se atentem nos pontos articulados pelo Daniel Penin. Ele traz uma retórica muito bacana e a gente vai fazer uma análise argumentativa, tá certo? Uma análise retórica argumentativa dos pontos que o Daniel Penin traz para poder examinar o que ele está falando e também checar se existe uma correlação com o poder da manipulação. Porque ele está narrando aqui fatos de uma figura, né? No caso seria a agência Mind, que controlaria toda uma outra gama de pessoas, né? Que teria um poder de influência absurdo, e isso a gente sabe que é o poder da manipulação. E existe estudo sobre isso, existe método sobre isso. Aristóteles, no seu livro, né, no seu clássico sobre a retórica, né? Na retórica, no livro 1, ele vai falar justamente o seguinte: as pessoas estão a todo momento tentando persuadir as outras, né? Tentando ali questionar, validar argumentos. Então, o Aristóteles deixa claro que, de certa forma, todo mundo usa um pouco de retórica. E o que é a retórica? A retórica, tradicionalmente dizendo, é a arte da comunicação persuasiva, é a arte de convencer os outros de maneira persuasiva, tá certo? Então, Aristóteles vai falar pra gente, isso há mais de 2000 anos, tá, pessoal? Que todo mundo tenta convencer um pouco as pessoas, a pessoa que se maqueia no dia a dia está tentando manipular a própria aparência para tentar transparecer uma aparência melhor, etc. E ele classifica em 3 tipos, né? Primeiro são as pessoas que manipulam os outros, né? Ou tentam convencer os outros, ali tentam manipular de maneira inconsciente, a pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo, né? E faz geralmente muito mal. É aquela pessoa que não consegue convencer ninguém, não consegue converter nada, né? Não consegue, por exemplo, fechar uma venda, no caso. O segundo tipo de pessoas são aquelas que até conseguem persuadir os outros, mas fazem ali mais por hábito do que por um método, vamos dizer assim. A pessoa trabalha com venda, trabalha com alguma coisa, alguma área ligada ao atendimento ao público e tem uma certa persuasão natural, né? E são pessoas que conseguem convencer com mais frequência. Aquela pessoa que, quando você vai conversar com ela, parece que ela sempre ganha as discussões, que ela sempre ganha o argumento, mesmo sem nunca ter feito nenhum curso específico para isso. Então, essa pessoa faz isso por hábito. E Aristóteles nos cita, então, a terceira categoria de pessoas, que é aquela que vai ser estudada em toda a obra retórica aristotélica, que são as pessoas que fazem a comunicação persuasiva seguindo um método. Então Aristóteles já deixava claro há mais de 2000 anos que existe um método, existe
Existem formas, palavras que você coloca na sua argumentação, fotos, tipo de imagem, foto não, né? Porque no caso não existia foto, mas tipo de apelo visual que você coloca na sua argumentação que vai convencer a pessoa com mais facilidade, né? Formas que você coloca para o outro, uma figura de autoridade que você transparece, né? Olha, eu sou o fulano de tal. Então, Aristóteles deixa claro que já existe naquela época um método de convencer várias outras pessoas do seu discurso. E é basicamente isso que vocês verão aqui, que a Choquei, a agência que está por trás de todas essas outras agências, né? Não só da Choquei, que já foi da Mind, mas essas outras agências e perfis, esses outros perfis de fofoca, essa agência utiliza, né? Tem um método muito funcional para manipular a opinião de várias pessoas, tá certo? Se você quer entender como funciona isso, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Elas tiveram o mesmo comportamento. 1, elas postaram a mentira. E 2, os donos dela foram lá nos comentários da jovem para fazer lixamento virtual. Então você vê que interessante, Daniel Penin já está mostrando pra gente a importância da análise comportamental. A investigação dele, ele parte inicialmente de uma análise de comportamento. Ele fala, olha, eu fui ver qual comportamento se repetia, né? Padrão comportamental. Eu vi ali que os donos dois comportamentos. As páginas publicaram a mesma mentira na mesma hora e os donos das páginas foram lá comentar no perfil da jovem Jéssica a mesma coisa na mesma hora. Então, a importância da gente sempre fazer uma análise do comportamento. Como que essas pessoas estão se comportando? Será que elas estão tentando me enganar ou não? É apenas o jeito delas. É preciso ver o comportamento dessas pessoas para entender isso. Vamos lá? Ai, Daniel, mas não foi só o Rafael? Não, não foi. Entre os que comentaram e fizeram lixamento virtual estão Raibess. Ele comentou assim, ó. Ela mesma deve ter feito aquele papo de atraso pra aparecer na vida feitos sambrado oficial. Eu tava aqui pensando, quando ela se apaixonar, ela vai mandar texto de amor e de ódio também. DT Márcio Lopes. Mais uma nova influencer acaba de surgir. Essa é a moda. Virar influencer e deixar a carteira de trabalho. Eu te pergunto, por que essas 34 páginas e todos esses donos de páginas postam a mesma coisa, o mesmo conteúdo e vão lá no perfil dela atacar ela? Ai, Daniel, mas como é que eu acho o perfil dele? Sabe o que aconteceu com todos? Na internet tudo é apagável, né? Até o comportamento. Eles postam a mentira, aí quando a menina se esforça. Todas as páginas que postaram a mentira apagaram. Mas print. Isso é um ponto interessantíssimo, né? Ele vai falar que as páginas vão lá e apagam essas questões, né? Ele fala que tem as prints disso. E o que o comportamento de apagar mostra pra gente? É a omissão. Você está escolhendo omitir, esconder algo. Você ainda acredita nisso? Aqui ele vai falar sobre essa agência Mind e que eles teriam apagado os perfis de fofoca que eles representavam. Lembra? Ele disse que os perfis foram lá, apagaram as próprias contas, apagaram os próprios comentários e a agência que agencia esses perfis, né? A Mind, essa agência apagou, né? Que ela teria ali esses perfis sendo agenciados por ela, segundo Daniel Penin. Ó, vamos ver. Nisso, vai lá no site oficial da Mind e vê as páginas de fofoca que ela agencia pra você conseguir ver se são as mesmas que fizeram o cancelamento. Vou lá, Mind, Squad, página de fofoca. Nada. Tem influencer, tem artista, mas não tem as páginas de fofoca. A Mind excluiu todas. Deixa eu te perguntar um negócio, Mind. Por quê que você excluiu as páginas de fofoca do seu site? Isso aqui é bem interessante, né? Ele vai comprovar pra gente, ele vai mostrar que ele fez uma investigação, usou um site chamado Wayback Machine, onde você consegue voltar alguns dias, entre aspas, né, no tempo e ver como que estava aquele site alguns dias atrás. E ele vê que até o dia que a garota cometeu, né, que a garota tirou a própria vida, estavam lá todas as páginas de fofoca que essa agência agencia. E depois do ocorrido, essa agência foi lá e apagou as páginas de fofoca, como que mostrando que ela não tinha nenhuma relação. Ela vai lá e apaga. A gente cai na questão, né? Por que então? Por que diabos que esse perfil, né, que essa agência apagaria as páginas de fofoca? O que é o apagar, né? Eu falei pra vocês, a gente tem a questão da omissão. Existe um livro, né, como eu falei, a literatura nos ensina muito sobre tudo, né? Você pode buscar exemplos de coisas que acontecem hoje, provavelmente já aconteceu na literatura há um bom tempo atrás. Existe uma obra clássica, né, chamada A Revolução dos Bichos, né? Enfim, é um livro clássico do George Orwell. E o que a gente acompanha na Revolução dos Bichos é a criação de um partido revolucionário, vamos dizer assim, que é dirigido ali pelos porcos, né? Os porcos, eles começam a dirigir todos os outros animais de uma fazenda para fazer uma revolução e divulgar o animalismo ali, né? Que é a espécie de filosofia
que vai ser regida ali agora a vida daqueles animais. Então, todos passam a trabalhar em prol daquela causa. E no começo, esse animalismo ele é muito certeiro, né? Os ideais dessa filosofia animalista, conforme elaborada pelos porcos ali, né, que são os líderes do movimento, ela é muito certeira, é tudo em prol dos animais, né? Tem algumas regras, como por exemplo, o animal não deve se comportar como um ser humano, ele não deve usar nenhuma peça de roupa humana. Então é bem voltado para os ideais do animal ser um animal mesmo, né? Que ele não se pareça com um ser humano, com um homem, enfim. No decorrer do livro, eu não quero entrar aqui em questões de spoilers, mas algumas regras fundamentais, que seriam fundamentais até mesmo para definir essa vertente filosófica do animalismo, essas regras elas são apagadas. Como assim apagadas, Vitor? Como assim, né? Bom, o que acontece é que no primeiro momento, quando os porcos fazem a revolução, lá no celeiro da fazenda eles pintam, né? Pintam as regras do animalismo na parede do celeiro para que todos os animais possam ver, né? Possam então entender o que está escrito ali e possam seguir o animalismo. Em dado momento, os porcos percebem que é mais lucrativo fazer negócio com seres humanos, né? Mesmo eles tocando uma fazenda por conta, é mais lucrativo terem relações comerciais com os seres humanos. E os animais começam a ficar com a cara de ué. Falam, mas não era pra gente ser animal ao invés de conversar, de se relacionar com os seres humanos? Não era pra gente ficar no animalismo? Não tinha uma regra sobre isso? Aí os porcos, que são os líderes do movimento, falam, não, essa regra nunca existiu. Aí os animais falam, não, tá lá sim, tá na parede do celeiro. Aí os porcos falam, não, vai lá ver. Aí eles chegam, o local onde estaria aquela regra tá pintado, né? Eles são animais, então eles têm recursos que os seres humanos não têm. Então os animais conseguem sentir o cheiro, eles sentem o cheiro, mesmo estando bem parecido ali com a tinta de anteriormente, eles sentem que o cheiro é de tinta nova, tinta fresca. Então eles falam, olha, foi pintado algo aqui, né? E os animais questionam no primeiro momento, será que não tá estranho, será que não tá errado? Mas com o tempo os animais ali aceitam e alguns começam até a se questionar, realmente, eu acho que nunca teve mesmo, né? Acho que nunca tava escrito aqui, foi delírio meu. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Uma das estratégias mais comuns que já mostra nesse livro pra gente é a estratégia da omissão. É você esconder um fato ou informação importante que possa alterar a percepção do público sobre o que você é, sobre aquilo que você tá falando. Então a omissão, você omitir algo que possa atrapalhar a sua imagem, né, que possa manchar a tua imagem, é uma estratégia de manipulação muito antiga, muito praticada, tá certo? É a omissão. É você ir lá e esconder uma informação que possa manchar a tua imagem, tá certo? Inclusive Aristóteles, numa outra obra dele chamada Retórica a Alexandre, né? Alexandre Magno, para quem não sabe, Alexandre o Grande, né? Um grande conquistador, foi ali instruído por Aristóteles, né? Aristóteles foi mentor de Alexandre por pelo menos 4 anos ali. Em uma de suas obras, né, escrevendo ali para a Retórica a Alexandre, Aristóteles deixa claro, fala, olha, Alexandre, tome muito cuidado com a sua imagem, com o seu ethos, com a sua reputação, porque ela será em grande parte responsável pelo sucesso da sua retórica. O que Alexandre está dizendo para a gente? A sua imagem, a sua reputação, ter uma imagem de autoridade é um passo muito importante na etapa de escalada do sucesso da sua retórica. Você vai convencer mais pessoas se você primeiro conseguir criar uma imagem de autoridade. Se você primeiro conseguir mostrar para os outros que você é uma figura importante, uma figura relevante. Então é necessário tomar muito cuidado. E o que essas pessoas fizeram, né, esses donos de página, enfim, a própria agência Mind, foi literalmente ocultar algo que pudesse soar contra a imagem deles. Então eles vão lá, apagam comentários negativos, né, como o Daniel Penin fala. Eles operam os perfis ali de fofoca e os vários influencers que eles tomam conta. Quando esses perfis que eles tomam conta começam a ser atacados, eles vão lá e apagam esses comentários negativos. Eles vão lá e apagam os próprios perfis, né, de comunicação. Os donos da página vão lá e apagam seu perfil pessoal. Os donos das páginas de fofoca apagam seus comentários. A agência Mind vai lá e apaga, né, oculta aquela seção do site que mostrava os perfis de fofoca agenciados. Eles ocultam, né? Então vai só escondendo. Por quê? Aquela preocupação com o ethos e manter uma boa imagem, né? E manter uma imagem que possa sustentar a retórica deles. Porque aí, se eles têm uma imagem forte, tudo que eles falarem, a estratégia retórica vai ter cada vez mais poder. Então essa é uma estratégia muito antiga, a literatura já mostra lá pra gente há muito tempo, muito utilizada. Você tem sempre que tomar muito cuidado. Eu falei isso no vídeo da Choquei, eu fiz, enfim. Mas esses influencers que propagam algo, mas que na verdade não estão preocupados com aquilo lá que eles propagam, que estão preocupados na verdade com like, com view, com monetização, a primeira estratégia deles quando cometem algum erro, são pegos ali, né, cometendo um erro, é o quê? Trancar o perfil, apagar aquilo que prejudica a imagem deles,
ficar no silêncio absoluto e aí eles voltam ali. Ah, meu Deus, o sujeito é exposto, né? Descobriram tweets do sujeito xingando judeu, xingando ali africano, muçulmano. O sujeito vai lá, o quê? Ele apaga aquele tweet, tranca o perfil, apaga os outros tweets dele, porque o sujeito não quer que descubram que ele é um preconceituoso, porque senão vai contra o ethos, a imagem que ele está sustentando. Então ele apaga, oculta esse conteúdo, né? Claro que sempre de maneira muito covarde, né? Não entra no mérito de debater o conteúdo, apaga aquele conteúdo, não fala nada, fica em silêncio e volta, né? Novamente, volta como se tivesse uma imagem de vítima que está para lutar por algo. Eu já falei isso, essa estratégia sempre vai funcionar. Você deixar claro que você está lutando por algo, que você está lutando por algo bom, né? Você levantar esta conversa sempre vai funcionar porque você está tocando na emoção das pessoas que estão te ouvindo. Inclusive, é o que o próprio Daniel Penin vai mostrar pra gente aqui agora, né? Que essas agências, a maioria dessas pessoas aí, esses perfis, na verdade, que estão nessa agência Mind, e a própria agência Mind, né? Os seus próprios funcionários ali do alto escalão, eles todos publicamente defendem coisa boa, né? Vão lá e colocam um discurso de que estão defendendo algo bom. Que discurso é esse? Vamos ver? São Mind agenciava no dia que eu gravei esse vídeo aqui. Todas são abertamente perfis de esquerda. Todas apoiaram o Lula antes da eleição e apoiam ele até hoje. Beleza, Daniel, mas todas as páginas de fofoca apoiarem a esquerda não quer dizer nada. Você não falou dos influenciadores? Beleza, eu falo deles. Começando por AD Júnior. Opa, fotos na Globo e postou foto no Instagram apoiando o Lula. Ana Ricari, fotos na Globo de novo e postou foto no Instagram de apoio fazendo L. Anne Gabriele postou foto no Instagram, legenda: hoje é dia de votar 13. Aretusa Love, Aretusa postou um Reels lá no Instagram e deu apoio ao 13 no Reels dela também. Babu foto, legenda: hoje vermelha é a cor. Bruna Louise, a próxima, 29 de outubro no Instagram, ela postou e a legenda: lembrando que o voto é secreto. E faz o L também. Cleo Pires declarou voto em Lula. Gente, 400 influenciadores, eu não vou conseguir passar um por um. Eu passei só a primeira linha. Então vamos pros maiores. Pablo Vittar fez o L. Preta Gil, ela fez o L também. Xamã estendeu toalha no show, fez o L. Lázaro Ramos fez o L. Bruna Marquezine fez o L. Bruno Calhaço, amor venceu. Luísa Mel, viva, venceu o amor. João Guilherme fez o L. Xuxa fez o L. Juliana Paiva foi de L também, por aí vai. A lista é muito mais longa. É importante lembrar também, né, que o próprio dono da Choquei, né, o Rafa Souza, ele também declarou ali o apoio à esquerda, enfim. E lembrando, pessoal, eu não estou aqui, então o Vitor está dizendo que a esquerda é ruim. Não é esse o ponto do vídeo, tá certo? O meu ponto é, esses influencers aparecem para defender algo positivo, mas na prática, né, a gente sabe que na prática eles não estão preocupados com isso. Como que você sabe? Observando a natureza do comportamento. Se o comportamento ele é autocontraditório, o sujeito é uma autocontradição ambulante, né? Ele vai lá e fala que eu defendo, sou a favor do amor, da liberdade. O sujeito aparece defendendo as minorias. Aí você vai ver o histórico do cara, o cara tem histórico ali com tweets preconceituosos contra judeu, contra africano, contra muçulmano. O sujeito é uma contradição ambulante daquilo que ele advoga, daquilo que ele verbaliza. Aquele sujeito, obviamente, não se preocupa com aquilo, né? Ele está demonstrando uma contradição performática daquilo que ele verbaliza, não é mesmo? E o próprio dono da Choquei aparece, né, defendendo essas pautas, enfim, defendendo pautas progressistas. Novamente, a pauta é o problema. Não, o problema é quem se apropria da pauta visando apenas ganhar view, like e engajamento, mas que não tem preocupação nenhuma com a ponta final dessas pessoas defendidas pela pauta. Por exemplo, uma das coisas que o dono da Choquei defende, né, que está no hall de pautas progressistas, é o quê? Justamente a defesa, né, o direito das mulheres. Então as mulheres, segundo a cartilha que essas pessoas, né, e o próprio dono da Choquei defendem, é que as mulheres elas são oprimidas, então a mulher oprimida, a mulher geralmente tem menos chance que o homem, a mulher geralmente vai estar sujeita a mais problemas psicológicos por conta da opressão, a mulher vai estar sujeita a menos questões financeiras, vai ganhar menos do que os homens, etc e tal. Isso que essas pessoas defendem, né? E aí o que esse dono da Choquei vai lá e faz? Ele não pensa duas vezes de ir lá fazer um comentário zombando de uma menina que tem depressão, é uma mulher, pobre, com doença psicológica, doenças mentais. É justamente o perfil que esse sujeito fala que defende. E ele não pensa duas vezes antes de ir lá zombar dela, num comentário, e que em dias depois vai resultar
nessa menina tirando a própria vida. Então, é só para demonstrar e lembrar vocês que essas pessoas, esses perfis que a gente tá falando aqui, pessoas que têm este hábito, elas sabem jogar o game da manipulação e jogam ele da maneira mais malévola possível. Que o game da manipulação, quando ele é jogado de forma negativa, ele é apenas o egoísmo puro. É você jogar o game, fingir que você se preocupa com uma pauta, eu me preocupo em defender os outros, mas você é um puta de um preconceituoso com muçulmanos, com judeus, africanos, enfim. Você é um cara intolerante com mulheres, pobres e com doenças psicológicas. Mas você vai lá e defende. Então, esse é o game da manipulação, você é um canalha completo, mas você joga um discurso ali tocando o coração das pessoas para ganhar engajamento. Este é o game jogado da forma negativa. E eu vou falar pra vocês, pessoal, esse game dá muito sucesso, muita grana. Muitas pessoas ganham dinheiro pra caramba jogando esse game. Eu estou aqui a favor da mulher pobre com doenças psicológicas. No caso do dono da Choquei, né? Vai lá, ataca justamente esse perfil. Mas você vai ver quanto que essas agências de fofoca, esses perfis de fofoca ganham. Daniel Penin mostra pra gente aí o valor, se eu não me engano, é algo acima de 550 milhões de reais de faturamento num único ano. A prospecção de faturamento em 2 anos passava de 1 bilhão de reais, tá certo, de faturamento ao ano. Então, dá muito dinheiro você jogar o game da manipulação. Dá muita grana você utilizar o poder da manipulação. Isto é um fato. Outro fato que a gente já falou aqui, o próprio Aristóteles vai nos lembrar disso há mais de 2000 anos, que todo mundo está tentando jogar esse game. A pessoa joga inconscientemente, tentando convencer os amigos ali da roda de amigos e tal. Tem aquela pessoa que tenta convencer por hábito, porque ela já está acostumada a convencer os outros, e tem aquela que faz isso segundo um método. Estes canalhas que nós estamos vendo aqui fazem isso seguindo um método, mas para fins meramente malévolos e egoísticos. Mas, aí você me pergunta, Vitor, manipulação não é um negócio ruim? Não necessariamente. Existe a manipulação de forma positiva, que é justamente o espaço para a retórica. É o convencimento, é a persuasão, é persuadir as pessoas com as suas palavras. E o Aristóteles vai falar isso pra gente também. Ele vai falar que é digno de censura a verdade e a justiça, que naturalmente são mais fortes que seus opostos, perderem diante de um tribunal por conta da incapacidade retórica do orador. Ele fala que isso é digno de censura. O orador que não sabe convencer os outros por meio da sua retórica, que não consegue convencer os outros, que não consegue mostrá-los a verdade, ele é digno de censura. Esse cara precisa ser censurado porque ele está fazendo um desfavor, não é mesmo? Porque ideias ruins, a mentira e a injustiça podem gerar convencimento em grande parte de pessoas, mesmo sendo mentiras e mesmo sendo injustiça. Exemplo disso que aconteceu no caso da Jéssica Vitória. Uma baita de uma injustiça, uma baita de uma mentira, uma notícia falsa, mas por meio de estratégias retóricas, né? Qual a estratégia de persuasão ad populum, né? O argumento ad populum. Então, todo mundo postou, todas as páginas de fofoca postaram, logo deve ser verdade. Um argumento ad populum, é um apelo à maioria. Enfim, por meio de estratégias retóricas e de estratégias de manipulação, gerou um convencimento na grande parte do público que era verdade, que aquela menina era uma interesseira, foi isso que essas páginas de fofoca divulgaram, que a menina era uma interesseira e que ela estava assim de conversinha com o Whindersson. E isto era mentira, era uma injustiça, mas por estratégias retóricas gerou convencimento em grande parte do público. Resultou no quê? Resultou na menina tirando a própria vida. Então, a retórica, ela pode ser usada sim para o bem. E passou da hora de você que está vendo esse vídeo aprender a dominar o poder da manipulação e da retórica para, primeiro, parar de cair nesse tipo de situação. Segundo, parar de deixar os maus convencerem os outros enquanto você fica de braço cruzado. Você tem que saber argumentar, tem que saber mostrar quando a pessoa está sendo desonesta. E terceiro, para que você use o poder da manipulação de forma positiva para o seu próprio bem, para você ajudar as pessoas ao seu redor, para você crescer a sua carreira, conseguir mais formas de ajudar as pessoas da sua família, da sua casa. Para isso, você precisa assistir a nossa imersão de 3 aulas ao vivo e gratuitas chamadas O Poder da Manipulação, que vai ao ar agora em janeiro. Para destravar o seu ingresso gratuitamente, você precisa clicar agora no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e se inscrever, tá certo? Vamos seguir aqui então, vamos avançar. O que mais que o Daniel Penin nos mostra? Vou colocar em números. Se é famoso, mais Mind, mais Globo, igual a L. Não foram poucas pessoas. A notícia: a onda vermelha, 200 artistas e personalidades que apoiam Lula. Lista de apoiadores do ex-presidente inclui adversários políticos, artistas e até personalidades estrangeiras. Todos consideram Lula o único capaz de salvar o Brasil. Vamos sair dos diretores e olhar os donos? Preta Gil, de esquerda. Fátima Pissarra, essa aí é a CEO e essa aí é... Então, ele vai falar dessa relação, né? Ele fala que existe uma relação, então, essa agência Mind, né?
e o governo atual Lula. E ele vai dizer pra gente, né, o Daniel Penin, que essa relação se daria por conta do dinheiro. Ele vai colocar até uma notícia que mostraria uma relação de ganhos entre a agência de publicidade, né, e o governo atual. De vermelho com a legenda no vídeo. Se é foto e você fez o L bem grandão. Você acabou de falar que todos são de esquerda, você acabou de provar tudo isso, mas você não achou uma ligação direta entre a Mind e o governo. Você que acha? Sabe qual que é a ligação entre a Mind e o governo? O dinheiro. A notícia: a agência que gerenciava Choquei recebeu 1 milhão em contratos com o governo. Ai, meu amigo, minha amiga, você não acabou de ver que foi... Pois é, pessoal. Como a gente disse, né? Eu não estou aqui batendo nos ideais de esquerda, dizendo que os ideais defendidos por essas pessoas são ideais ruins, mas eu volto a dizer, é frustrante que esta cambada de canalhas, de vermes abjetos estejam aí conseguindo obter espaço e adesão de pensamento na cabeça das pessoas, uma vez que eles não se preocupam com esse tipo de coisa, que eles advogam essas causas exclusivamente para ganho e benefício próprio pessoal da maneira mais egoística possível. É triste, é frustrante que essas pessoas façam isso por conta do dinheiro, apenas do dinheiro, de maneira egoística. Eu quero apenas ganhar e lucrar, e saem defendendo pautas quando na primeira oportunidade atacam justamente as minorias que estão contidas nas pautas que eles tanto advogam. Então assim, é frustrante, pessoal, é frustrante que esse tipo de pessoa esteja fazendo sucesso, continue ganhando espaço, continue crescendo. Como eu já falei, passou da hora da gente tomar uma iniciativa e estudar manipulação, estudar retórica para aprender a se proteger contra esse tipo de pessoa e para usar o poder da manipulação, mas de forma positiva. Porque o mal vai estar aí. Os canalhas vão estar sempre utilizando essas estratégias e vão estar tendo público, vão estar crescendo. Cabe a nós, pessoas que têm boas intenções, pessoas que têm bons valores, pessoas que querem o bem para nós, para os nossos próximos, estudarmos, né, e nos armarmos de conhecimento para conseguir dar fim a esse tipo de situação, que pessoas assim não tenham mais espaço, não causem o mal que causaram, como foi que aconteceu com a Jéssica Vitória. Tá certo, pessoal? Fica aí então o meu convite mais uma vez para que você participe do nosso evento gratuito, nossa imersão, O Poder da Manipulação, que vai ao ar agora em janeiro. Clique no primeiro link aqui na descrição, venha estudar conosco essas 3 aulas aí. Tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço, tá certo? Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, curta e compartilhe e comente neste vídeo. Valeu, até mais!